Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, mais um bate-papo começando. Na verdade, o primeiro bate-papo do ano, não é, Natasha? Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Primeiro bate-papo do ano Não é de 2018. Um assunto muito bom, né? É um assunto que a gente teve uma repercussão enorme, né? Pois é. Muitas pessoas dizendo que não iam perder o programa de hoje. E isso é muito bom, saber que você está sempre sintonizado aqui na Voz da Esperança, participando também com a gente. Um beijo para a galera do Facebook, já aqui sintonizado também, assistindo a gente. Pode chegar, aproveita aí e compartilha com os amigos, tá bom? No Facebook da Natasha também. No Facebook, aqui meu, muita gente chegando, que bom, o Eric, o Márcio, a Mari, muita gente querida, que bom que vocês estão aí, Caíse, sejam bem-vindos. O tema de hoje é um tema muito pertinente, né? Como conviver com pessoas tóxicas, vamos falar disso, vamos explicar o que são as pessoas tóxicas. E foi um tema que eu recebi muito feedback, desde quando a gente anunciou, recebi muito feedback sobre a importância desse tema. E o objetivo do programa é esse, né, Gisele? É contribuir com a vida das pessoas, é ajudar as pessoas a desenvolver ferramentas emocionais, psicológicas, que tornem a vida mais leve, mais feliz. Chega esse microfone um pouquinho que tá mais perto, tá dando eco. Vamos ajeitar o microfone. Tá bom aqui? Agora sim, vamos voltando aqui no nosso programa, são 4 horas e 5 minutos. A primeira pergunta de hoje é uma expressão nova, essa, pessoas tóxicas? É uma expressão bem da psicologia mesmo, né? E é uma expressão para que a gente possa compreender melhor que tipo de pessoas são essas. Então, quando a gente fala de tóxico, tóxico é algo que nos faz mal, né? Tóxico é algo que nos envenena, que nos contamina. Então, tóxico é algo que faz mal. E as pessoas tóxicas são aquelas pessoas que nós convivemos e que nos faz mal. Muitas vezes suga a nossa energia, tira a nossa paz, nos gera desequilíbrio. Então, as pessoas tóxicas são essas pessoas que algumas a gente pode escolher conviver, outras não. Outras nós somos realmente obrigadas a conviver. E é importante a gente aprender a conviver. Como lidar com essas pessoas, não é? Como lidar com essas pessoas, exatamente. Muito bem, se você tem alguma dúvida, se você quer deixar algum comentário também, mande para o nosso WhatsApp, porque assim a gente consegue ler durante o nosso programa, tá bom? Nosso WhatsApp é simples, é fácil, é o 99820-7343. Agora, Natasha, teve uma pergunta que chegou aqui pra gente que diz o seguinte: o que fazer quando alguém inveja algo de você e você não pode deixar de fazer? Algo que você faz e você não quer parar de fazer isso. A pessoa tem inveja, por exemplo, de cantar, não é? A pessoa sente inveja do outro. O que fazer nessa situação? Então, o invejoso, conviver com uma pessoa invejosa, o invejoso é uma pessoa tóxica, né? Bom, agora a inveja é do outro. A inveja que o outro sente não é problema meu. Então, o que eu devo fazer? Simplesmente não me importar. Simplesmente aquilo ali não precisa fazer parte da minha vida. Eu não preciso pegar para mim algo que o outro está sentindo, algo que o outro está criando na mente dele. Então, a inveja do outro só me faz mal se eu permito que ela me faça mal. Se eu não permito, simplesmente não faz parte do meu mundo. O meu mundo, ele é construído a partir do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço. Certo. Esse é o meu mundo. E ele é completamente administrado por mim mesma. Então, o que fazer quando o outro me inveja? Não faça nada, continue seguindo a sua vida, porque a inveja do outro só vai te atingir se você permitir. E uma hora vai passar também, não é? Ou não, né? Ou não, isso depende do outro, né? Muito bem, agora como a gente vai fazer para identificar, então, essas pessoas tóxicas? Ah, ótimo. Então vamos lá. Como é que eu sei que eu convivo com uma pessoa tóxica? Gisele, eu separei aqui 6 perfis. Vixe, tem isso tudo? Isso tudo.
6 perfis comportamentais que descrevem o comportamento de uma pessoa tóxica. E aí, enquanto eu for falando do perfil, eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo pelo Facebook também analise se você não é uma pessoa tóxica. Porque às vezes nós somos tóxicos, às vezes nós podemos ter comportamentos tóxicos e não estamos nos dando conta. Então vamos lá. Primeira característica que eu separei das pessoas tóxicas. A pessoa é narcisista. O que seria isso? O que é a pessoa narcisista? A pessoa narcisista é aquela que só o mundo dela é importante. Então é aquela pessoa que gosta de falar dela, é aquela pessoa que só os problemas dela são importantes. Ela tem muita necessidade de expor a vida dela, ela tem muita necessidade de falar dela e tudo dela é muito importante. Os problemas dela são importantes, os dramas são importantes, as vitórias são muito importantes, mas só isso. Então é aquela pessoa que não escuta o outro, é aquela pessoa que não se importa com a vida do outro, ela só se importa com a própria vida. Então é uma pessoa desgastante, uma pessoa tóxica, porque ela, além de se cansar, tem um comportamento muito egoísta. Então é uma pessoa que com o passar da convivência, ela tira de nós. Se a gente permite, ela tira de nós, porque ela está o tempo inteiro precisando de atenção, de palco, né? Ela quer chamar atenção. Então, o narciso é esse, eu sou o mais importante. Certo. Então, esse é um primeiro perfil de uma pessoa tóxica. Segundo perfil do tóxico é o controlador. Essa característica controladora é uma característica que mina a energia da gente. O controlador, ele quer controlar tudo o que a gente faz, quer controlar o horário, o que a pessoa come, o que a pessoa veste, onde a pessoa vai, quais são os amigos da pessoa. O controlador, ele quer controlar tudo da vida da outra pessoa para que ele se sinta seguro. Então, conviver com uma pessoa controladora é muito difícil. Agora, o controlador, Gisele, nem sempre tem aquele perfil autoritário, mandão, porque a gente, quando fala controlador, é natural pensar no mandão. Às vezes o controlador não é assim, não. Às vezes o controlador, ele é bonzinho. Então, ele é aquela pessoa que faz a comida que você gosta, que cuida das suas coisas, que faz pequenos favores para você. Para não perceber. Para não perceber. E aí, ele manda para você a conta. Eu brinco, eu falo que ele manda a conta. Ele manda a conta de toda essa bondade. Então, como que ele manda a conta? Ele quer que você esteja disponível para ele quer que você faça tudo o que ele quer. E aí, o que acontece com esse controlador bonzinho? Como ele faz muita coisa pra gente, a gente se sente numa espécie de dívida de gratidão com ele. E aí a gente acaba ficando refém. E sem graça de não cumprir aquilo. Sem graça de não cumprir. Então você imagina uma pessoa controladora convivendo com uma pessoa que não sabe dizer não. Ali vai virar uma perfeita doença. Vai. Dos dois. Dos dois. Não é? Então, esse controlador é aquele que quer dominar a vida do outro, mas é importante a gente estar atento, porque esse controlador fantasiado de pessoa boazinha, ele nos engana, ele faz chantagem emocional, não é? Ele acaba sendo, além de manipulador e chantagista. Chantagista, isso. Eu atendi recentemente um caso de um rapaz que tinha uma mãe controladora. E aí esse rapaz, ele se casou. E essa mãe não admitiu perder o filho. Então o que ela fazia? Ela ficava constantemente doente, ela inventava coisas sobre a esposa dele para que ele voltasse para ela. Ela não queria que o filho se casasse. Que situação, hein? Né? É uma situação bem, bem difícil mesmo. Então o controlador, ele tem esse perfil aí, que às vezes ele é bonzinho, nem sempre ele é autoritário. A terceira característica do controlador, a terceira característica das pessoas tóxicas é aquele que eu chamo de vampiro. O vampiro é aquele que suga sua energia mesmo. É um sanguessuga. É um sanguessuga. É aquela pessoa que te deixa fisicamente cansado. E nós somos pura energia. Nós somos muita energia. Então, essa pessoa é aquela pessoa que ela suga muito de você.
Então, o vampiro é aquele que te deixa muito cansado. Como que ele te deixa cansado? Normalmente, o vampiro é reclamão, pessimista, ele também fica muito doente. Então, esse é o vampiro, é aquela pessoa que te cansa, que te deixa exaurido, né? Também temos o dramático. O dramático, ele é aquele que reclama de tudo. Com muito drama, né? Com muito drama. O dramático é aquele que tudo que acontece na vida dele é enorme. Principalmente as coisas ruins. As coisas ruins que acontecem na vida dele, elas são gigantescas. Então, ele não tem um resfriado, ele tem sempre uma gripe avassaladora, sabe? Então, esse é o dramático. Ele cansa a gente. O quinto perfil é o invejoso, que a nossa ouvinte perguntou, né? Sobre o invejoso. E o invejoso, ele é aquela pessoa tóxica que ele nos critica muito, porque quando assistam o programa do invejoso, que está disponível no YouTube, vocês vão entender melhor. Mas o invejoso, ele se sente inferior. Sim. E para ele se sentir bem, ele precisa diminuir o outro. Então, nesse jogo, o que ele faz? Ele critica o outro. Então, o invejoso é aquela pessoa que convive com você e que te critica em tudo. Tudo que você faz está errado, está ruim. Então, esse é o perfil tóxico do invejoso. E por último, o último perfil da pessoa tóxica é aquele que é o superior. É aquela pessoa que é o melhor em tudo, que é melhor do que você, que tudo que ele decide está certo. E ele faz questão de que as outras pessoas se sintam inferiores, então ele faz questão de inferiorizar o outro, ele precisa ser o superior. Normalmente, esse superior ele é muito inteligente e ele é muito competitivo. Verdade. Né? Mas é cansativo conviver com essa pessoa, conviver com a pessoa que está sempre competindo. Então ele compete nas mínimas coisas, nas coisas mais tolas. Por exemplo, se você compra um produto e paga um valor, ele precisa te dizer que ele comprou e pagou menos, ou ele precisa dizer que ele teve uma vantagem a mais. Né? Enfim, algumas pessoas. Então, esse é o perfil superior. Então, recapitulando aí os 6 perfis das pessoas tóxicas: narcisista, o controlador, o vampiro, o dramático, o invejoso e o superior. As pessoas tóxicas, nós estamos falando de pessoas, então a gente não pode categorizar as pessoas, né? Então a gente tem assim, comportamentos. O que eu acabei de falar são comportamentos típicos das pessoas tóxicas. Algumas pessoas têm comportamentos duplicados, tanto de vampiro quanto de controlador, ou de superior e invejoso, enfim, né? A gente vê também essa mescla aí de comportamento. Mas a gente não consegue encontrar uma pessoa que tem os 6, ou será que tem? Nossa, eu acho que eu não conheço ninguém que tenha os 6. É impossível conviver com esse. Agora, se você identificou alguém do seu círculo de amizade, do seu círculo de convivência, do seu círculo familiar, que tenha esse comportamento e que te faz mal, significa que você convive com uma pessoa tóxica. Muito bem. E até a próxima pergunta. O ouvinte entrou em contato com a gente, ela pediu para não se identificar. E ela pergunta exatamente isso. Como lidar com pessoas tóxicas dentro de casa? Pois é. Eu dei o exemplo da mãe tóxica com o filho, né? Tem também a situação de pais que não admitem que os filhos sejam maiores que eles, não admitem que os filhos tenham prosperidade. A gente tem casos de irmãos, enfim. É muito desgastante, sim, lidar com pessoas tóxicas. Mas a gente vai aprender aqui hoje a como criar esse bloqueio emocional. Existem alguns comportamentos que nós podemos ter para bloquear emocionalmente o efeito que essas pessoas tóxicas têm sobre a gente. Eu quero responder essa pergunta no finalzinho do programa. Pode ser, Gisele? Pode sim. Então eu quero que a ouvinte aguarde que no final do programa eu vou dar algumas dicas comportamentais para a gente poder bloquear o efeito das pessoas tóxicas. Muito bem.
São 4 horas e 18 minutos. Se você está gostando do programa, se você quer deixar aqui a sua participação também, fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 998207343. Aqui no Facebook a galera também participando, interagindo. Um alô aí para Jânia Rodrigues. Tem mais gente por aqui também. Nossa amiga Alcione, um beijo grande para você. Aqui no Facebook, como é que está, Natália? Nossa, aqui tem bastante gente no Facebook. Tem gente de Colônia de Sacramento assistindo a gente, muitos elogios. Que legal, tem gente aqui falando que descobriu que é uma pessoa tóxica. Olha só! Olha, se você descobriu, então... Já sabe como lidar Já, com a pessoa e como deixar de ser também para aprender aqui, né? Aqui tem gente falando, eu sou tóxica e não percebo. Mas é verdade. Então, nós temos sim, né, comportamentos que são tóxicos e o primeiro passo é esse, é o autoconhecimento, a gente se perceber. Nós já fizemos aqui o programa sobre autoconhecimento, no meu canal do YouTube estão todos os programas disponíveis, então acessa lá o vídeo sobre autoconhecimento que vocês vão ver que é importante a gente se conhecer, se perdoar, se amar e decidir um novo comportamento. A gente pode mudar qualquer O coisa. interessante é que nesse mundo que a gente vive, todo mundo tem um pouquinho de sujeira mesmo. Somos todos tóxicos. Sim, a gente tem comportamentos que são tóxicos, claro. E aí, quando você falava, eu ficava, gente, eu já fui assim. Aham. Não é? Poxa, eu incomodei tanta gente. Agora eu vou começar a analisar as coisas para não incomodar mais. Não é para que eu não seja chata para o outro e nem para mim mesmo, porque quem é que quer ser tóxico? Ninguém. Ninguém. E Gisele, você falando isso, eu vou compartilhar com vocês, com os ouvintes e pessoal do Facebook. Quando a gente organiza o programa e quando eu preparo o programa, é muito legal porque o palestrante, vou usar esse termo, o palestrante é o primeiro que escuta. Uhum. Então, assim, o ouvido mais próximo do palestrante é o meu. Então, eu também aprendo muito, eu também me reconheço em alguns comportamentos. E o que a gente sempre fala aqui no programa, nós não estamos prontos, mas é bacana quando a gente se propõe a mudar, quando a gente se perdoa, quando a gente se ama e decide entrar em ação para ser uma pessoa melhor. E esse é o objetivo. Não é a gente se culpar, mas é a gente decidir ser uma pessoa melhor. Exatamente. Muito bem. Agora chegou mais uma dúvida aqui, enquanto a gente falava bem sobre os perfis, né, das pessoas tóxicas, tem a seguinte dúvida aqui. O que fazer quando, no caso aqui, a pessoa é chantagista? Então, o que fazer quando te chantagiam para você não contar algo de errado que aquela pessoa fez? Nossa, é uma decisão, vou dizer, uma decisão muito pessoal. É uma decisão muito pessoal. Na minha opinião, é uma decisão muito pessoal, então eu vou falar o meu filtro de valor, né? O meu filtro moral. Dependendo do que a pessoa estiver fazendo de errado, a gente tem que tomar o cuidado para não ser omisso. Né? E também tem a questão de, assim, há várias situações, depende do nível da chantagem que é aqui também, não é? E eu acho que depende muito mais do que a pessoa está fazendo de errado. Não é? Depende muito do que a pessoa está fazendo. O que é esse errado? Porque isso também é tão subjetivo, é muito difícil responder essa pergunta. Se a ouvinte quiser entrar em contato comigo e me dar mais detalhes, eu posso conversar com ela melhor. Mas eu avaliaria assim, se esse errado ele tem um impacto negativo além do mundo da pessoa, a gente tem que tomar um cuidado para não ser omisso, né? Por exemplo, assim, um adulto que está fazendo mal a uma criança, não é? Ou de repente um adolescente que está consumindo entorpecentes, não é? A gente precisa interferir mesmo aí, porque o adolescente não tem a maturidade suficiente para se amar, para se cuidar, às vezes os pais não sabem. Precisa de orientação. Então assim, é difícil. Você, ouvinte, você me fez uma pergunta difícil, eu preciso de mais detalhes para poder te ajudar. E só tem 12 anos. E só tem 12 anos essa ouvinte, né? Só 12 anos. Então. A gente conversa com ela depois. É isso aí. Vamos lá, mais um ouvinte chegando por aqui. Obrigada pela sua participação. Ela só não quer ser identificada. Ela diz assim, ó.
tem pessoas na minha família, ou que já fez parte dela, que me fazem mal. Falam muito dos outros e têm inveja de tudo que eu tenho. E não gostam de mim. Eu procuro me afastar. Estou fazendo certo ou errado? Certíssimo, certíssimo. Se afaste. Tem uma fábula maravilhosa que fala sobre. Eu acho que eu já contei essa fábula aqui, da galinha, da águia e do peru. Contou. Contei, né? Então, eu não vou contar de novo a fábula, mas a lição da fábula é a seguinte: você é a média das pessoas que você mais convive. Então, nós podemos escolher as pessoas que vão conviver conosco. Esse direito, essa liberdade nós temos. Então, nós podemos escolher conviver com pessoas que não são tóxicas. Nós podemos bloquear as pessoas tóxicas. Se são pessoas do meu convívio familiar, que eu não tenho condições de eliminar a convivência, eu vou bloquear a energia dela. Mas se são pessoas que eu tenho condições de bloquear, de não conviver, ótimo. Decida estar longe dos invejosos, não importa se faz parte da sua família ou não. Porque o invejoso não tem nada para contribuir com a sua vida. Então, se afaste sim. Então tá certo, né? Isso aí. Vamos lá, mais uma dúvida. Olá, Natasha. Enquanto a gente comentava, lembra que eu perguntei se existe alguma pessoa que tenha os 6 perfis? O ouvinte participou e disse assim, ó. O meu patrão, eu acho que ele tenha 6 características. Meu Deus, o que é muito difícil lidar com ele. Eu não tô aguentando. O que eu faço? Como lidar? Como lidar. A gente vai falar aqui como lidar com pessoas tóxicas. Nós estamos em que tempo, Gisele, que o programa voa, né? Pois é, vamos já explicar como lidar com essas pessoas, porque o tempo foi. O tempo foi, né? Então, nosso tempo aqui é muito curtinho mesmo. Então, pessoal, se você precisa conviver com uma pessoa tóxica, nós não temos condições nenhuma de influenciar no comportamento do outro. Não temos, isso é uma ilusão. Então, a pessoa tóxica, ela vai continuar sendo tóxica. Ela decide mudar, mas você não vai mudar a pessoa. Você tem condição de se mudar, de provocar mudanças em você mesma, no seu comportamento. Então, eu vou dar aqui 5 dicas. 5 dicas para você lidar com pessoas tóxicas. Primeira dica: desenvolva a empatia. O que é empatia? Empatia é mais do que simpatia. Empatia é você conseguir compreender o outro. É você conseguir olhar com os olhos do outro. Então, empatia tem muito a ver com compaixão, que é você compreender por que o outro age daquele jeito. Então, se você convive com uma pessoa, por exemplo, que é controladora, compreender por que aquela pessoa é controladora. No fundo, o controlador é um inseguro. Então, pode ter havido alguma coisa na história de vida dessa pessoa que deixou essa pessoa insegura, por isso ela tem necessidade de controlar. O invejoso, ele é uma pessoa que tem baixa autoconfiança. Então, olha para essa pessoa com um olhar diferente. Tente entender por que essa pessoa tem esse comportamento. Quando a gente desenvolve a empatia, a gente presta atenção na pessoa sem julgar, sem julgamentos, para a gente poder compreender como é o mundo daquela pessoa. Então, dessa maneira, você consegue melhorar muito o seu convívio. A compaixão, ela é um excelente bloqueador das energias das pessoas tóxicas. Então, essa é a primeira dica. Desenvolva empatia e compaixão. Segunda dica: se você está interagindo com uma pessoa tóxica, você precisa ter certeza que você foi entendido. Não lida com óbvio, não presume que a pessoa já entendeu, não. Tenha certeza que a comunicação foi efetiva. Porque muitos conflitos acontecem por causa de falha na comunicação. Então, tenha certeza que você foi entendido, se baseia em fatos. Para de construir história na sua cabeça. Esse comportamento que a gente tem de falar, mas isso já está subentendido, né? Isso é óbvio. Não, óbvio para ser óbvio, ele precisa ser falado várias vezes. Então, segunda dica é essa, tenha certeza de que você foi entendido. Terceira dica: com as pessoas tóxicas, você não pode entrar em combate, você tem que entrar no diálogo.
Eu falo muito isso aqui, né? Do duelo e diálogo. Então, não tente duelar uma pessoa tóxica. Não tente colocar para essa pessoa que o erro é dela. Você não precisa mostrar que o erro é dela. Muitas vezes no conflito, Gisele, a gente tem uma intenção tão grande de mostrar que o outro está errado. Se eu tento mostrar que o outro está errado, eu vou dificultar a comunicação. Então, eu não preciso ter razão, eu não preciso mostrar que eu tenho razão, eu não preciso mostrar que o outro está errado. Eu preciso dialogar. E dialogar é ouvir, compreender. Essa é a terceira dica. Quarta dica é a seguinte: é muito difícil, sim, manter o controle, principalmente o controle da raiva, quando nós estamos lidando com pessoas tóxicas. Então, a quarta dica é: não se culpe se você não conseguir manter o controle. É meio difícil mesmo. Não se culpe. Não se culpe. Por quê? Porque nós estamos em construção, nós somos seres humanos e a gente perde o controle mesmo. É natural que isso aconteça. Não é normal. Normal vem de norma, natural vem de natureza. Então, é natural, sim, que a gente sinta raiva e às vezes a gente não consegue controlar a raiva e às vezes a gente fala algumas coisas para outra pessoa e se arrepende. Então, não se culpe. Tente olhar, quando você estiver conversando com a pessoa e você sentir que você está ficando com muita raiva, e você sentir que você está ficando impaciente, que vai se descontrolar, que vai descontrolar, tente olhar como se você estivesse na terceira pessoa, como se você não fizesse parte do diálogo. Se você tiver oportunidade, pede um tempo, dá um tempo, vai ao banheiro, bebe uma água, dá um tempo, sai daquele circuito ali, mas tenta olhar para a situação como se você fosse uma terceira pessoa. Isso vai diminuir muito a adrenalina do seu corpo. Eu já dei uma dica aqui, uma vez, né? De contar as frutinhas, isso aí. Então, nós precisamos de 6 segundos para baixar o pico de adrenalina. Então, se você conseguir ter esse controle, se você conseguir esses 5 segundos, 6 segundos, para baixar um pouco a adrenalina, você vai conseguir ter mais domínio sobre a sua raiva. E por último, gente, a última dica: abre mão do controle. Abre mão de querer controlar a situação, abre mão de estar certo, abre mão disso, abre mão de ter razão. Tem uma frase maravilhosa que é a seguinte: é melhor ter paz do que ter razão. Verdade. Às vezes é sim, é melhor ter paz do que ter razão. Por que a gente precisa vencer todas as discussões? Isso é uma bobagem, né? O que a gente leva com isso? Então, mas nós queremos vencer todas as discussões porque nós somos extremamente orgulhosos. E acabamos sendo tóxicos no último lá, né? Do querer ser superior. Do querer ser superior, isso aí, José. E aí a gente faz o quê? Um autotóxico. A gente vira um autotóxico, né? A gente se intoxica, uma bomba. Então, essas são as dicas para conviver com as pessoas que são tóxicas. E repara que todas essas dicas, elas passam pelo autoconhecimento. Então, todos os programas, gente, eu vou falar isso para vocês aqui. Autoconhecimento, autoamor, autoperdão, autodesenvolvimento. Esse é o caminho para que a gente tenha uma vida mais plena, mais feliz. E é um processo onde a gente vai conquistando a cada dia um pouquinho. Cada dia a gente conquista um pouquinho mais de autoconhecimento, de autoamor, de autocontrole. E cada dia a gente conquista uma vida mais plena, dando importância ao que é realmente importância. A gente tem que aprender a dar aos problemas o tamanho que eles realmente têm, não é? Então, conviver com pessoas tóxicas, Gisele, é uma excelente oportunidade que nós temos de nos melhorar. A gente tem que aprender a pegar os problemas que vêm para a vida da gente e abraçar esse problema. E agradecer a Deus por Ele ter enviado para nós o problema. Porque se a gente não conviver com uma pessoa chata, como que a gente vai desenvolver a paciência? Exatamente. Como que a gente vai desenvolver a tolerância? Se a gente não conviver com os diferentes, como que nós vamos aprender a respeitar as diferenças? Então, conviver com pessoas tóxicas é uma bênção que Deus nos dá. Não é, depende do ponto de vista. A gente tem que sempre olhar para o lado melhor, não é? Tudo contribui para o nosso crescimento.
Não é pra gente pegar essa negatividade e sugar pra gente, mas pega essa negatividade para transformar em um aprendizado. Exatamente. Agora, Gi, se ainda for muito, muito, muito difícil seguir essas 5 dicas, tem uma que é bem simples e muito impactante, gente. Acreditem no que eu vou falar para vocês agora. O nosso mundo é gerado pelo que pensamos, pelo que falamos, pelo que sentimos, pelo que agimos. Então, você também, quando estiver lidando com uma pessoa tóxica, você pode se imaginar completamente envolvido por uma bola azul. Imagine-se totalmente protegido por uma bola azul. E essa bola azul, ela não permite que nenhuma energia negativa atinja você. Então, se o outro estiver xingando, gritando, maldizendo, ofendendo, enfim, entre na bola azul e se proteja. Ótima dica. Ótima mesmo. Gostei muito. Acredita, é uma dica muito eficaz. Experimenta. Você não precisa acreditar nela, não. Você só precisa experimentar. Experimenta essa dica e depois você me conta. Muito bem. Agora, não me venha com desculpa. Se você não gosta da cor azul, cria uma bola da cor que você mais gosta. Branca ou dourada, mas a cor é importante. A cor é importante porque o nosso cérebro identifica essa cor como uma cor de proteção. Então, essa cor é importante. Então, ou uma bola branca, ou dourada, ou azul. Muito bem. Gostei, viu, Natasha? É. Eu vou dar protegida. Já estava, né? A gente já é protegido pelaquela força que nos criou. Isso aí. Mas a gente precisa, algumas situações que o mundo nos coloca, a gente acaba ficando cego, invisível. Isso, Gisele. Surdo. Verdade. Então a gente precisa criar também na nossa mente, como você ensinou, a bola azul. Isso. É um outro meio que Deus vai usar na sua vida aí para você se proteger. Mas não esqueça que a maior proteção é Ele também. E quando eu penso, eu gero energia. Quando eu penso, eu crio energia. Então, o que eu estou criando com a bola azul? Eu estou criando essa energia de proteção mesmo, em volta de mim. Então, é uma técnica extremamente simples e muito eficaz. Experimenta, depois me conta. Muito bem. Não dá tempo mais. 4h35 já o nosso programa estourou, mas foi uma bênção, foi muito bom. Voltamos com o pé direito, hein? Voltamos com o pé direito. Muita gente aqui no Facebook, muitas mensagens, gente. Eu não consigo ler todas as mensagens agora, mas eu vou responder todas depois. E que bom que todo mundo participou. Muita gente nova aqui no Facebook, Gisele. Sejam bem-vindos ao nosso Muito programa. bem-vindos, que bom. Esse vídeo vai pro meu YouTube, pro meu canal do YouTube. Então vocês podem se inscrever no canal, vocês podem compartilhar o vídeo com as pessoas que você ama. E a intenção do nosso programa é essa, né? Ajudar as pessoas a ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Muito bem. E você também que está no nosso canal aqui no nosso Facebook, Rádio Novo Tempo Nova Venécia. Obrigada pela sua companhia. Compartilhe também este vídeo aí para que mais pessoas aprendam a identificar os tóxicos e se identificar também se é uma pessoa tóxica, né? Isso. Natália, e o próximo programa? Já tem um tema para o próximo programa. Gente, o tema do próximo programa é quase uma continuidade desse. Então, hoje nós falamos das pessoas tóxicas. No próximo programa, nós vamos falar o seguinte. Nós vamos falar daquelas pessoas que sempre atraem um tóxico. Sabe aquelas pessoas que estão sempre envolvidas em problemas, que tudo de ruim acontece com elas? Aquelas pessoas que estão sempre atraindo pessoas ruins para a vida dela, ou situações complicadas. Então, nós vamos falar desse circuito que nós chamamos de culpa-recompensa, que é o nosso sistema de autossabotagem. Então, o tema do próximo programa é esse, autossabotagem. Você vai entender por que a gente faz coisas que são ruins para nós, por que a gente permite que pessoas ruins para nós invadam a nossa vida e tirem a nossa paz. Muito bom, hein? Já ficou curioso? Não perca o próximo programa aqui na próxima terça, às 4h. Próxima terça, às 4h. Se você tem alguma história para contar com relação a esse tema,
Então, se você é uma pessoa que está sempre se sabotando, se você é uma pessoa que está sempre atraindo confusões, conflitos para sua vida, entre em contato com a gente, conta a sua história, porque a gente faz o programa na linguagem que você quer ouvir. Então, a sua contribuição é super importante para a gente direcionar o programa. Muito bem. Se você gostou do assunto de hoje e quer ouvir novamente, é só acessar o nosso Facebook, Rádio Novo Tempo Nova Venécia ou Natasha Fiel. Isso aí. Um beijo grande para você, continue ligado, a gente vai, mas a gente volta na próxima terça. Tchau, Natasha. Tchau, ouvintes. Pessoal do Facebook, que bom que vocês participaram. Muita gente nova aqui hoje, muita gente conhecida, que legal. Márcio entrando aqui atrás. Estou falando com o pessoal do Facebook, Márcio, muita gente nova aqui hoje. Muito bom programa, hein? Olha que legal. Muito bom, gente. Eu vou responder a cada recadinho de vocês. E no próximo programa nós vamos falar de autossabotagem. Se você quiser contribuir, contando a sua história, se você passa por alguma situação assim, se você se sabota, enfim, entre em contato com a gente, porque esse programa é feito para você, tá bom? Um beijo e até o próximo programa.